paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes do canal Bible Respondes. Bíblia Responde. Mais uma vez estamos trazendo a lição da CPAD, que tem por título Relacionamentos em Família. Sempre citamos aqui o nome da revista que nós estamos utilizando para que você possa acompanhar. Se você ainda não tem, passou da hora de você comprar a revista para que você possa estar estudando a lição da CPAD, você que é um membro das Igrejas Assembleia de Deus e também você que gosta de estar estudando as escolas dominicais que são passadas pela revista CPAD. Nessa lição de hoje, estamos trazendo a lição 6, estamos trazendo pais zelosos e filhos rebeldes. A semana passada nós tivemos uma lição que foi motim em família, que foi a lição 5. Essa lição 6, se nós pegarmos a lição, a aplicação da lição, nós vamos ver que um motim em família também pode vir quando há um filho rebelde. Mas na lição de hoje nós estamos falando aqui sobre pais zelosos, ou seja, quando como pais eles zelam pelos filhos, pelos ensinamentos dos filhos, pela educação dos filhos, mas agora os filhos não seguem aquilo que eles aprenderam. É interessante porque Salomão ele escreveu assim em Provérbios capítulo 22, versículo 6: Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu sou o filho, eu também sou o pai. Como muitos de vocês que estão aqui nos assistindo são pais, quando dizemos pais, estamos falando sobre pai e mãe, são pais. E obviamente também são filhos. E eu, como filho, eu fui instruído dentro das palavras de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. E como tal, eu cresci numa escola dominical, como já citei aqui várias vezes, eu cresci dentro da igreja. E por mais que, se eu quisesse me afastar, uma coisa que nunca aconteceu, mas se por acaso eu viesse a afastar, eu nunca iria me esquecer daquilo que eu aprendi. E é isso que Salomão estava dizendo aqui. Instrui o menino, instrui a criança. Quando nós somos instruídos, se nós batermos a nossa cara na porta, nós vamos dizer, opa, eu aprendi isso lá atrás, eu fui instruído sobre isso, mas eu não dei atenção. Nós não vamos esquecer daquilo que nós fomos instruídos, daquela instrução que nos foi passada. Assim também é dos pais, de nós como pais agora para com nossos filhos. Uma vez que nós o instruímos, nós estamos fazendo aquilo que nos foi ordenado a fazer. Aquilo que como pai nos é cobrado. Então, como pai, nós temos a obrigação de educar nossos filhos, de instruí-los. Isso é ser um pai zeloso, zelar pela instrução e educação dos filhos, sabendo que, a partir do momento que eles serem emancipados, ou seja, que eles tiverem as suas próprias responsabilidades, agora eles estão livres do nosso pai. E o que isso quer dizer? Que eles podem fazer bem aquilo que eles quiserem. Nós fizemos a nossa obrigação, que foi instruir, que foi educar. Agora, se eles se tornarem rebeldes, é pelas suas próprias consequências e suas próprias escolhas. As suas próprias escolhas geram as suas próprias consequências. Nós, desse modo, não vamos nos sentir acusados. E, opa, a culpa é minha, porque eu não dei uma instrução. Não! Nós fizemos o que nos era esperado fazer. Educamos, cuidamos, zelamos. Mas agora a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é pessoal. E é isso que nós vamos ver nessa lição. Eu já disse isso algumas vezes aqui, que não existe uma cartilha como criar filhos. Os pais, eles aprendem conforme eles foram instruídos e também na medida que eles vão tendo seus filhos. O primeiro filho é sempre o mais difícil,
porque é uma primeira experiência, mas com a experiência do primeiro, quando vem um segundo, ele já tem uma experiência maior para tratar com o segundo. Por isso que a maioria das vezes, o segundo, o terceiro, eles vão recebendo uma educação mais branda, vamos colocar nesse sentido. Porque os pais já tiveram uma experiência com os primeiros. O primeiro, obviamente, vai ser o que vai sofrer mais, porque ele está sendo experimentado. Mas, mesmo não tendo uma cartilha, nós temos a Bíblia, que é o nosso fundamento para o ensinamento que nós devemos dar. Então, como criar um filho? A melhor maneira é criando através da Bíblia Sagrada. Porque desse modo nós vamos estar zelando por eles, tanto fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Essa é a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. E agora, qual é a responsabilidade dos filhos para com os ensinamentos que eles recebem e também para com os pais? Vamos adentrar aqui no nosso texto áureo e ver exatamente, dar aqui uma observada no que Paulo deixou escrito aos Colossenses, quando ele trata sobre o relacionamento de pai com os filhos e dos filhos com os pais. A lição de hoje, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes, é a lição 6 do dia 7 de maio de 2023. O nosso texto áureo diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. A verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. O nosso textuário fala exatamente é uma palavra exatamente para com os filhos. Mas, nesse capítulo 3 de Colossenses, Paulo, ele primeiro, antes do versículo 20, no versículo 19, ele deixa uma palavra para os pais. Ele fala assim: vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Isso aqui está tratando em todos os modos da vida, seja na vida prática, que seja aqui no zelo físico e também no zelo mental, especialmente no zelo mental, quando diz assim: não irriteis os vossos filhos, porque quando vós irriteis os vossos filhos, eles vão ficar desanimados, eles não vão ter o ânimo de nada. Aquela irritação de, muitas das vezes, se passa com pais. Ele fala assim: ô seu preguiçoso, você não serve para qualquer coisa. A palavra que sai da nossa boca tem poder. E nisso, por que tem poder? Você está desanimando o seu filho. Ele já não vai se sentir animado e fala: se eu sirvo para nada, então por que eu vou fazer alguma coisa? Eu sirvo para nada, é o que meu pai está dizendo. Ô seu burro, você não consegue fazer qualquer coisa? Bom, se eu sou um burro, eu já não sou inteligente. Todas as vezes que nós falamos palavras, ou usamos de palavras desagradáveis para nossos filhos, nós estamos desanimando. Isso é o zelo mental. Não irriteis os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. E isso também tem na instrução espiritual. Por quê? Porque espiritualmente é do mesmo modo. Tudo que nós devemos fazer por eles é animá-los em Cristo. Se nós o irritamos espiritualmente também, já não vão ter ânimo de seguir a Cristo. Então, o ensinamento e a instrução, sempre digo e sempre ouvi, vem de berço. Somos nós, como pais, que temos essa responsabilidade de cuidar deles e não pegar e terceirizar o serviço para a igreja, ou para a escola, ou para alguém que está cuidando dos nossos filhos, porque a responsabilidade são dos pais. E agora, vem Paulo e ele diz para os filhos: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Veja bem, nós que estamos em Cristo, e nós que viemos da família de Cristo, sabemos que nossos pais não querem o nosso mal. Nós, como pais, não queremos o mal dos nossos filhos. Tudo que nós queremos é o bem deles, físico,
mental e espiritual. Então, desse modo, todas as ordens que nós damos e todas as ordens que, como filhos, nós recebemos, é para o nosso próprio bem. É para o próprio bem dos nossos filhos. Por que eu estou falando isso? Nós como recebendo e nós como dando. Porque eu sempre digo assim, que todo motorista é um pedestre. Então isso vale para os dois lados. É a mesma coisa de pais e filhos. Todos os pais são ou já foram filhos. Eu falo já foram porque talvez os pais já morreram. Então eles tiveram seus pais, ou outros ainda têm seus pais, e mesmo agora não pertencente à mesma casa, ainda deve obediência, porque são pais. E de novo, estou colocando aqui que os pais que estão sob a condição de Deus são pais que velam e que zelam pelo bem dos filhos. Desse modo, já não queremos, no lugar de pão, dar uma pedra. No lugar de peixe, dar uma serpente? Não. Nós queremos o bem, assim como nossos pais sempre quiseram nossos bens. Desse modo, nós devemos obediência, assim como os filhos devem obediência aos pais. Porque, obedecendo aos pais, eles vão estar cuidando das suas próprias vidas. Como eu falo vida, não estou falando vida terrena, estou falando da vida mesmo. A vida, eu tenho a vida que eu levo aqui na Terra. Eu estou vivo porque eu tenho vida. Ou é vida ou é morte. Aqueles que não são nossos progenitores, não zelam por nós, não velam por nós, como os progenitores. Eles não se importam se você vai se perder, se você vai morrer ali na frente, mas os progenitores, de novo, sob o amor de Deus, sob a condição de Deus, só vai querer o bem. Então está zelando pela sua vida, para que você não morra. É por isso aqui que Paulo deixou bem claro, obedecei em tudo a vossos pais. Não está dizendo em algumas coisas. E é importante isso. Por quê? Eu sempre digo que nós somos seres humanos muito brutos e ignorantes. Que nós não queremos receber as boas instruções. Somos criados assim. Eu passei por isso, converso com muitas pessoas, alunos e também que já foram filhos e hoje são pais. E passam pela mesma situação que eles passaram. Veja bem, seu pai chega para você e fala assim, filho, não faça isso, não vai por esse caminho, porque lá na frente tem uma pedra, você vai dar de frente para essa pedra se você continuar nesse caminho. E nós, como filhos, você como filho, né, querendo ser o sabichão, fala o quê? Coitado, não sabe de nada. Porque achamos que nós, na juventude, sabemos tudo. O velho já não sabe de nada, coitado. Acha que no tempo dele foi assim, no meu tempo também vai ser assim, nosso tempo também vai ser assim. Mas ele teve a experiência. Ele passou por lá. Ele já conhece o caminho. E nós fazemos o quê? Não damos ouvidos. Vamos por aquele mesmo caminho. Porque nós somos teimosos. Chegando lá na frente do caminho, batemos com a cara na pedra. E aí nós aprendemos e reconhecemos que os velhos tinham razão. Eles conheciam o caminho, eles sabiam o que estavam dizendo. Nós é que éramos ignorantes e não sabíamos coisa nenhuma. E nós falamos assim, o quê? Eles tinham razão. Era dessa forma. E aprendemos quando somos sábios. E aí, então, o que acontece? Nós temos nossos filhos. E aí fazemos a mesma coisa. Instruímos nossos filhos e falamos para eles, olha, não vai por esse caminho. Não anda por esse caminho. Porque lá na frente tem uma pedra. E o que nossos filhos fazem? Aquilo que nós fizemos. Eles fazem a mesma coisa. Coitado do velho, não sabe de nada. Acha que como foi com ele, vai ser comigo também. E eles vão por aquele caminho. E chega lá na frente, bate com a cara na pedra. E aprendem também. E vão fazer a mesma coisa com os filhos, que vão fazer a mesma coisa que eles.
Isso é como um círculo vicioso. Por quê? Porque nós não demos ouvidos às Escrituras. Nós não demos ouvidos a Deus. Nós não demos ouvido ao que Paulo disse aqui, ó. Obedecei em tudo aos vossos pais. Se ele disse assim, não vai por esse caminho, obedecei. Não vai por esse caminho. Porque você não vai bater com a sua cara na pedra. Isso é agradável a Deus. E por que é agradável a Deus? Porque Deus não quer que nós pereçamos. Deus quer que nós vivamos. Da mesma forma, é Deus para conosco. Deus é o nosso Pai. Nós somos seu filho. E quando Ele diz para nós, pula, nós apenas pulamos. Corra, nós apenas corremos. Ande, andamos. Pare, paramos. Dessa forma, nós estaremos sendo livres de pisarmos com nossa pé na serpente, de cair com nossos passos no buraco. Isso é agradável ao Senhor. A obediência dos filhos para com os pais. Porque esse é o exemplo que Ele deixou. Ele quer também a nossa obediência, como filhos para com Ele, que é Pai. E agora, na nossa verdade prática, ele diz assim que o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo. Isso é interessante. Uma vez eu escutei uma música muito interessante, porque ela diz assim, que o exemplo da criança é daquele que está mais perto. Isso é uma verdade. É uma letra inteligente. O exemplo da criança é daquele que está mais perto. Nós temos um ditado que diz assim, que pai é o que cria. Então é isso que nós devemos fazer, criar os nossos filhos. Nós devemos ser os que criam os filhos e não deixar que eles sejam criados por outros. E isso, aqui trago dois exemplos. Aqueles pais que estão com os filhos e os que estão distantes. Porque existem os que estão próximos, mas estão longe. E existem os que estão longe, mas estão próximos. Como assim? Existem aqueles pais que vivem com seus filhos. Chama-se de família. Mas os seus filhos são criados por outros. E de que modo? A instrução que eles devem dar, eles não dão. Porque eles acham que as instrução e educação tem que ser da escola. Quando está na igreja, a educação tem que ser da igreja. Ah, não, eu vou levar para a escola dominical porque lá os professores vão ensinar e vão educá-lo na Bíblia. Não. Não é assim que funciona. Se nós não educarmos nossos filhos, se nós não os criarmos, eles vão ser criados pelo mundo. E aí depois, mais tarde, você vai dizer, o que aconteceu com meu filho? O que aconteceu foi que você não os criou. A educação ou o modo de criá-los faz ou mostra o impacto no comportamento deles lá fora. Se eles são criados por você, você vai ver como eles são educados e como se eles mostram para o mundo. Mas se eles são educados pelo mundo ou por outros, o comportamento deles vai ser da maneira como que eles foram educados pelos outros. Então, o exemplo é de quem está próximo. O criar é estar próximo. E agora, próximo como? Se você vive junto, é estar próximo, conversar com ele, tirar um tempo para estar ouvindo-os, procurar entendê-los. E para aqueles que estão longe, existem muitos pais que moram, que vivem longe dos filhos. Por várias razões, por vários motivos. Às vezes pela questão de trabalho, tem que trabalhar em outro país, em outro estado. Vive longe de casa mais do que dentro de casa. Caminhoneiros. Às vezes os pais são separados e os filhos vivem com um mais do que com o outro. Mas e agora? Como estar próximo deles? Da mesma forma. Não é pela distância que você vai se distanciar do seu filho, da sua filha. É pegar um telefone, é pegar um computador, é tirar um tempo e conversar com eles, entendê-los, compreendê-los. E mais ainda, nessa hora que você tem que estar mais próximo. Você sendo mais próximo, você vai ser a figura, o exemplo deles.
Mas isso não anula a responsabilidade individual das escolhas, porque todos nós somos seres individuais, ou seja, nós fomos criados com uma alma só nossa, com um temperamento só nosso, um DNA só nosso. E as escolhas, elas também têm que ser só nossas. Apesar do ensinamento, da educação, da instrução, as escolhas são individuais. E essas escolhas também vão trazer consequências individuais. E por que essas escolhas têm que ser individuais? Porque vai chegar um dia da cobrança que você não vai poder dizer assim, ó, mas foi fulano que escolheu para mim, foi ciclano que escolheu para mim. A decisão é sua, porque a consequência vai ser somente sua. Temos que ter muito cuidado quando nós aconselhamos pessoas por causa disso, porque escolhas são individuais. Nós podemos dar conselhos, e a maioria dos conselhos tem que ser dentro da Bíblia. Mas lembrando que nossos conselhos, devemos lembrar a pessoa que a escolha tem que ser dela. Ela não pode ir pelo aquilo que nós estamos aconselhando sem pensar, sem medir as consequências. Porque no final, a conta chega para a própria pessoa. Para a pessoa aconselhar e não para o aconselhador. Eu lembro muito bem uma vez que eu era bastante jovem, eu ainda estava ali no começo dos meus 20, no final da minha juventude, e um amigo meu muito amigo meu, estava para tomar uma decisão muito importante na sua vida. Ele tinha acabado de ter um filho, recém-nascido, alguns meses de vida. E a sua decisão era de ir para um outro país, deixando a sua família por um período de tempo, ou ficar no mesmo país, pelas condições financeiras ia ser uma decisão mais dura, mas estando mais próximo da sua família. E a minha resposta foi a seguinte: eu não posso aconselhar sobre isso, porque se eu dizer vai, e você vai, e a sua família sofre aqui uma consequência por causa dessa ação, mas foi o João que me aconselhou assim. E eu também não posso dizer fica, porque ao ficar, você pode perder uma grande oportunidade e sofrer uma consequência aqui muito grave financeira, não ter condição nem mesmo de cuidar e criar da sua família aqui. Você tem que pesar, tem que pensar e ver qual que vai ser a melhor escolha. Porque depois a consequência vai ser somente sua. Temos que ter muita sabedoria nessas horas, tanto para aconselhar quanto para ser aconselhado. Lembrando que a responsabilidade é individual e as consequências são devidas à escolha de cada um. Nós vemos nessa lição aqui o exemplo que foi nos deixado através da vida de Sansão e a sua família, os pais de Sansão. E o que é que aconteceu nessa história? Nós não vamos entrar aqui exatamente na história de Sansão. Nós vamos entrar aqui no zelo, na instrução, nos cuidados para que seus pais tiveram para com ele, e agora ele deixando de lado essas instruções, sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. A nossa leitura bíblica está ali no livro de Juízes. Vamos ler o que diz na nossa leitura bíblica em classe, para que nós possamos adentrar na introdução e decorrer essa lição para tirar aqui um melhor aproveitamento e uma aplicação para nossas vidas nos dias de hoje. Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao 7, e depois o versículo 24, e depois Juízes 14, do versículo 1 ao versículo 3. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim,
cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse, vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. A história de Sansão, assim como muitas outras histórias, são exemplos deixados para nós, porque, de novo, o Velho Testamento é como um espelho para nos mostrar refletidamente aquilo que aconteceu e que pode ou não acontecer na nossa vida. A história de Sansão é um exemplo de pais zelosos e um filho que foi um tanto rebelde. Não totalmente rebelde, mas foi um tanto rebelde. E essa rebeldia lhe custou muita coisa, incluindo a sua vida. Vamos ver aqui os exemplos que foi deixado pelos pais de Sansão, como pais zelosos, na maneira como pais nós devemos agir para cuidar e instruir nossos filhos, mas vamos ver aqui também o exemplo de Sansão, como um filho rebelde, o que não fazer para não cair nas consequências das más ações. A introdução diz assim, a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século XI a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irracível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. A palavra-chave aqui é instrução. E é como nós deixamos aqui primeiro. O que é instrução? Instrução é instruir, educar, ensinar algo para alguém seguir naqueles ensinamentos, naquelas instruções. Instrução vem da palavra instruir, que tem por sinônimo educar, ensinar. A instrução, ela é uma coisa que ela deve ser passada para alguém sem obrigatoriedade. Instrução. Quando você começa um serviço novo, você recebe as instruções de um chefe ou de um sênior, ou seja, um profissional que já está mais habituado ao trabalho. Ele te dá a instrução de como fazer o trabalho. Agora, você vai fazer ou não. Se você seguir as instruções, o serviço vai sair e vai sair bem. Se você não seguir as instruções, você vai ser mandado embora. A instrução, ela serve numa bula de remédio. Ela está numa bula de remédio. Você compra um remédio e você tem a instrução de como tomar o remédio. Se você tomar o remédio conforme a instrução, você pode ter a sua enfermidade aliviada ou curada. Se você não seguir as instruções, você pode morrer. Então veja bem que a instrução, ela sempre está ali como um guia, como um aio, mostrando a melhor maneira de fazer alguma coisa. Seguindo as instruções, aquilo que está para ser feito vai ser finalizado corretamente. Se as instruções não foram seguidas, obviamente não vai sair como deveria sair. Essa é a palavra-chave da nossa lição. A instrução dos pais para os filhos
é o ensinamento de como eles viverem uma vida sadia, bem regada e diante de Deus. Se assim for conduzida, a vida vai sair exatamente como ela foi projetada para sair. Mas se não, o caminho é um caminho cruel, é um caminho de fel, é um caminho cheio de abrolhos e que pode te tirar a sua vida antes do tempo. Essas são instruções e a Bíblia ela é a nossa melhor fonte de instrução, porque ela nos instrui tanto como pais a ensinar nossos filhos e como filhos a ser obedientes a nossos pais. E dessa forma nós vamos estar seguindo uma vida. Veja bem, se nós pararmos para pensar e vermos que tudo o que está aqui foi escrito para o nosso bem, e se nós fôssemos sábios para seguir os ensinamentos de Deus, nós teríamos uma vida bem melhor. Nós não seríamos tolos como somos de querer viver com nossos próprios desígnios, com nossas próprias instruções, sem seguir as instruções de Deus. Mas quando nós seguimos as instruções que nos foram deixadas por Cristo, nós foram deixadas por Deus, desde lá do começo do Éden, nossa vida seria perfeita. Eu posso garantir isso através da Bíblia. Vamos aqui ver sobre os pais de Sansão. Quais foram os exemplos deixados pelos pais de Sansão? Quais foram as instruções de Manoá com sua esposa para com Sansão? Diz assim o primeiro tópico: uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 3 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Primeiramente, vamos falar do contexto. Israel saiu do Egito. Moisés, ele chegou até o começo da terra de Canaã, não entrou, mas trouxe o povo até a borda. Josué foi o homem usado por Deus para que adentrasse com o povo para a terra de Canaã. Deus deu um mandamento para os israelitas, Deus deu uma lei para os israelitas. Não só os 10 mandamentos, como uma lei muito grande, cheia de mandamentos, cheia de preceitos para que o povo obedecesse. Essas instruções, esses mandamentos, esses preceitos eram instruções para que o povo vivesse diante de Deus e não morresse diante dos inimigos. Era uma das escolhas: ou vocês seguem as instruções e vocês viverão diante de mim, ou vocês deixam as instruções e vocês morrerão diante do inimigo. Mas agora Josué morre. Juízes se levantam para julgar o povo de Israel, porque o povo, sendo rebelde, eles se desviavam do Senhor. Vivendo naquela terra onde eles não deveriam misturar-se com os povos da terra, eles agora não deixavam o Senhor e iam após outros deuses. E Deus agora enviava um juiz. E o povo voltava a Deus através daquele juiz. Morria aquele juiz e o povo se desviava de Deus. Agora, depois de vários juízes passando e julgando a Israel, o povo novamente se desvia de Deus. E Deus, então, entrega os israelitas nas mãos dos filisteus, que era um dos povos que vivia ali do lado de Israel, e os aflige por 40 anos. Imagina você, 40 anos sendo afligido por outro povo. Plantava, eles vinham, colhia o que você plantou. Você cuidava das ovelhas, dos bois, das vacas, eles vinham e levavam tudo embora. E o povo então nesse sofrimento. Mas mesmo assim era uma situação espiritualmente mal, porque o povo sofrendo e eles ainda adorando outros deuses, servindo outros deuses. Ah, não estamos recebendo chuva? Vamos aqui adorar Baal para que ele nos envie chuva. Vamos aqui adorar Astarote para que a terra seja fertilizada. Uma situação caótica espiritualmente.
E no meio dessa situação, ainda assim, existiam os remanescentes que adoravam a Deus. E Manoá, ele e sua esposa, era uma dessas famílias. E com isso, Deus olhou para aquele casal e Deus, no seu propósito e soberania, Deus agora visita aquela família. Visita especificamente a esposa de Manoá. E visita através de um anjo. Assim como muitas outras mulheres que foram visitadas por anjos, e assim como outras mulheres que também eram estéreis, mas Deus ouviu suas orações, ela era uma mulher agraciada. O autor deixou muito claro aqui quando ele diz assim: o casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remedor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Assim como outras mulheres que eram estéreis, nossas matriarcas, Sara, Rebeca, a própria Ana, mãe de Samuel, a mulher de Manoá foi uma mulher agraciada, que, aos olhos do povo sendo maldita, amaldiçoada, porque não era bendita, não tinha filho, Deus mudou o panorama. E assim como as outras mulheres que aqui citamos, a esposa de Manoá, ela teve, primeiro, o próprio Deus enviou o seu anjo, que ela agora, com uma visão aberta, ela reconheceu que era um anjo de Deus. E o anjo de Deus agora diz: você vai conceber. E você vai ter um filho que vai começar a libertar Israel. E o interessante nessa lição é que ela acreditou. Quantas e quantas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, mas nós temos dúvida. Será que? Será que não? Será que sim? Ela não teve dúvida nenhuma. Ela foi para o seu esposo e disse: ó, um anjo de Deus, um homem com a aparência do anjo de Deus me apareceu e me disse que eu vou ter um filho e ele vai libertar a Israel. Ela creu. Com uma mulher cheia de graça, Deus sempre sabe com quem contar. Porque Deus é aquele que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. E nessa soberania, Ele sabe com quem contar. E Ele contou com uma mulher que estava preparada, primeiro, para receber a visita do anjo de Deus. E segundo, para acreditar na promessa. E crendo, ela recebeu algumas instruções, que foram algumas orientações divinas. O anjo já começou logo ali dando algumas instruções. Mas agora seu esposo Manoá também pede: Deus, o que nós devemos fazer? Como nós devemos criar o menino? É aquilo que eu disse no começo da aula. A melhor instrução, ela vem de Deus. A Bíblia é o fundamento da instrução de como criar filhos. Nós não temos uma receita, mas Deus tem. E sabendo disso, agora Manoá, que nunca teve filhos, ele fala: Deus, como criar o menino? O autor da lição, ele diz sobre isso aqui, recebendo orientações divinas, que é o terceiro subtópico desse tópico. Ele fala assim: o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia a seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de nazireu. No Velho Testamento, quando Deus deu a lei para Moisés, um dos preceitos, Deus falou sobre o nazireado.
E ele deixou ali as instruções para uma pessoa que fosse fazer um voto de nazireado. Ou seja, a pessoa não precisava especificamente ser nascido nazireu, mas ela poderia fazer um voto. E nesse voto dela, tinha alguns preceitos que deveriam ser seguidos, ou seja, algumas instruções que deveriam ser seguidas. E então, agora, quando Deus chega para a mulher de Manoá, Deus fala assim, através do anjo, fala para a esposa dele, olha, você não toma nem uma bebida forte, nem vinho, porque seu filho vai ser nazireu desde o ventre. Quando Manoá agora ouve da sua mulher que o filho será nazireu, ele vai para quem? Para Deus, porque foi Deus que deu os preceitos dentro da lei, e ninguém é melhor do que Deus para dar as instruções de como criar um filho nazireu. E agora Deus então aparece novamente para Manoá e dá as instruções, fala, olha, é o seguinte, como um nazireu desde o nascimento, vai começar a partir da sua esposa. Ela não pode tomar bebida alcoólica e nenhuma coisa forte, nenhuma bebida forte, nem vinho, nenhuma bebida forte. Por quê? Porque se ela tomar, obviamente, o menino também vai estar tomando. Então já vai quebrar o seu voto de nazireu. Ele não vai ter um voto, ele já vai ser nazireu de nascimento. E quais são os preceitos? Quais são as instruções? Quais são os modos que eu devo criá-lo como nazireu? Ok. Ele não poderá tomar bebida alcoólica alguma, nem vinho, porque é uma bebida alcoólica. Ele não vai poder tocar em nenhuma coisa imunda e nem mesmo em cadáveres, sejam humanos ou de animais, nenhum. E ele não vai poder cortar o cabelo. Todas essas são as instruções para um nazireu. Ele não poderá fazer qualquer coisa em relação a isso. E seguindo essas instruções, a Bíblia não nos mostra como que os pais dele os criou, mas se eles pediram a orientação divina como criar Sansão, eles obviamente seguiram essas condições. Enquanto Sansão estava crescendo, eles estavam ensinando. Olha, Sansão, não beba qualquer coisa alcoólica. Olha, Sansão, não toca em nada morto. Não toca em nada imundo. Olha, Sansão, não corte o seu cabelo. Seu cabelo sempre vai ser longo. E o que Sansão fez? Essas orientações, essas instruções, nós vimos no desenvolvimento de Sansão. O subtópico 2 aqui, o autor ele passa aqui sobre o nascimento e a formação. E no subtópico 1, ele já diz um pouco sobre isso. Como foi o seu desenvolvimento? Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Vemos aqui que enquanto Sansão ia crescendo, ele já estava com o Espírito de Deus em sua vida. Sendo filho da promessa, Deus já tinha um desígnio. De novo, Deus é soberano. Nunca podemos esquecer da soberania de Deus. E o que quer dizer isso? Que na sua soberania, ele faz o que ele quer. Em Jeremias, Deus diz assim, porventura perguntará o vaso para o oleiro, por que me fazes assim? Por que eu digo isso? Porque apesar do nosso livre-arbítrio, apesar das nossas escolhas, Deus é soberano. E na soberania de Deus, ele faz o que lhe apraz. E nós nunca devemos questioná-lo porque ele faz ou deixa de fazer algo. Porque Deus é soberano. Isso aqui cai na nossa obediência. E na obediência a ele nós somente fazemos o quê? Obedecendo. Deus, na sua soberania, ele deu um filho para uma mulher estéril. E na sua soberania, ele começou a usar esse filho. Enquanto ele crescia, Deus o já ia levando através do seu Espírito Santo para o campo de Dan. Ali é onde que ele começaria o seu ministério. E nisso, como ficava a família de Sansão? Como era a sua família? Na revista, o comentarista ele disse assim, o menino Sansão no plano terreno estava sob a responsabilidade de seus pais.
Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. B. Manoé orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. C. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. É mostrado aqui que a família de Sansão era uma família que tinha comunhão e era uma família piedosa. Primeiro, quando o anjo chega para a esposa de Manoá, ela vai até o seu esposo e comunica com ele. A comunicação, isso é muito importante na família. Ela comunica o que aconteceu, os acontecimentos. Quais foram os acontecimentos do dia? Olha, um anjo chegou a mim e me disse isso. O segundo ponto é que diz que Manoá, ele orou, ou seja, a vida de piedade que ele tinha. E piedade, de novo, é o quê? É amor e devoção por Deus, ou pelas coisas religiosas. Então, ele tinha essa piedade, essa devoção a Deus. Então, ele orou insistentemente. Você sabe o que é isso? Orar insistentemente é aquilo. Você faz uma oração, mas Deus não responde. Se você para, isso não é insistentemente. Então, o que você faz? Você continua orando. Você fala, eu só vou sair daqui quando Deus me responder. Foi assim com Ana. Ana orou insistentemente ao Senhor. E Deus ouviu. Quando nós oramos insistentemente, Deus nos ouve. Essa é uma lição deixada aqui pela família de Sansão. Manoá orou insistentemente. E depois, eles dois estavam juntos. Quando o anjo veio, de novo deu as orientações para com eles, eles viram o anjo subir meio a chão. Essa comunhão, esse amor, essa piedade, era o meio em que Sansão cresceu. E Sansão não era único, ele teve outros irmãos, porque Deus é assim, ele faz um trabalho completo. Da esterilidade de uma mulher, Deus deu muitos outros filhos. Isso aconteceu também com quem? Isso aconteceu com Rebeca. Isso aconteceu também com Ana. Então Deus tira aquela esterilidade agora, e não somente dá Sansão, mas dá outros filhos. Nós vemos isso no final da vida de Sansão. Que chegaram seus irmãos, que pegaram seu corpo para enterrar. Então, ele cresceu nesse meio, com a sua família, seu pai, seus irmãos, em meio à piedade, ao amor, à comunhão. Isso é muito importante, porque isso vai formando a personalidade de uma pessoa. E nessa formação de uma personalidade, é como nós vemos o que aconteceu com Sansão. Ele teve uma personalidade formada no meio dessa família, que era piedosa, que era amorosa, que era devotada a Deus. Apesar da sua personalidade ser moldada pela formação que ele recebeu, ele ainda tinha o que? Um temperamento que era só dele. Um temperamento que nasceu com ele. Nós temos uma personalidade que é formada e nós temos um temperamento que é nascido. Nós temos que saber balancear um com o outro. Sansão não era diferente. E pela trajetória dele, é o que diz aqui, pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto do nazireu para com o Senhor. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos
completamente distintos. E acontece exatamente isso. Por isso que eu disse no começo da lição. Nós temos a responsabilidade do ensinamento, das instruções, do cuidado, mas a responsabilidade é pessoal. Nós temos a nossa responsabilidade do cuidado, mas a responsabilidade da escolha é pessoal. A partir de uma certa idade, o filho agora ele se torna responsável pelas suas escolhas. E isso não vem simplesmente do fato de quando ele sai de casa, não. Quando a pessoa sai da idade da inocência e vai para a idade da consciência, a partir desse ponto agora, ela já se torna responsável pelas suas próprias ações. Ser consciente é já saber o que é certo e o que é errado. Se você vai pelo caminho oposto do que foi ensinado, você já sabe que aquilo é errado, então você já sofre a punição e você sofre a punição sozinho. Sansão sofreu essa punição sozinho, porque ele foi pelo caminho errado. Essa foi a fraqueza do caráter de Sansão. Ele teve uma boa formação, ele teve uma excelente formação, mas a fraqueza do seu caráter foi mostrada exatamente aí. A primeira coisa que Sansão fez foi o quê? Subestimar o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Eu uso muito o exemplo de Sansão para mostrar o quanto nós somos fracos e o quanto nós subestimamos o inimigo e superestimamos nós mesmos. E por que eu digo isso? Sansão é um exemplo de uma pessoa que era acostumada à vitória. Mas ele se esqueceu de um pormenor. Uma certa vez, Sansão foi cercado pelos seus inimigos filisteus. Ele ali cercado por multidões de pessoas, milhares de pessoas, ele encontra uma queixada de jumento. E a Bíblia diz o quê? O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Guarda bem isso. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Sansão agora pega aquela queixada. E ele vai, gira de um lado, gira do outro lado. Ele mata 500 homens. Ele mata mais 500 homens. Ele mata 1000 homens. E ele tem aquilo na cabeça. Aconteceu. Com uma queixada de jumento, eu matei 1000 homens. Ele agora, depois daquela peleja, ele sente sede. E ali onde só tinha rocha, ele ia morrer. E ele clama a Deus que abre a rocha e água jorra da rocha. Você imagina o que é isso? E ele então bebe e revira. E ele tem aquilo na cabeça. É só vitória. Sansão estava indo para o seu casamento. Antes disso acontecer, ele estava indo para o seu casamento e ele ali passando por um caminho, ele viu um leão. Era um filhote de leão, mas ainda era um leão. Era um filhote grande. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão e ele pega daquele leão e ele abre a boca do leão, ele mata o leão. E aquilo está na sua cabeça. Eu matei um leão. Imagina, quem mataria um leão? E as vitórias só acontecendo na sua vida. Mas ele ainda está esquecendo do pormenor. Um dia, Sansão entra numa cidade e ele ali dorme com uma prostituta, já revelando a sua fraqueza de caráter. E eles cercam a Sansão e dizem, vamos pegar Sansão na saída. Fecham a porta da cidade, que quando nós olhamos e pensamos sobre portões, não é como um portão de uma casa, não. É como portões de uma cidade, um portão de uma cidadela.
Se você pegar filmes adultos ou fotos adultas, você vai ter noção de como era um portão de uma cidadela. Portão que parecia uma casa. Mas ele sai, o Espírito do Senhor reveste a Sansão, que pega das ombreiras daquele portão, coloca sobre os seus ombros e ainda leva até o cume de um monte. E as vitórias acontecendo. Mas e o pormenor? O pormenor é que mais tarde ele subestimaria o poder do inimigo, que sempre estava querendo pegar. E ele se overestima, se esquecendo do pormenor, que era o quê? Que ele não era coisa nenhuma, que ele era nada, que quem fazia tudo era o Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor o revestia. Então era sempre o Espírito Santo. Nós somos nada. Mas Deus, Ele é tudo na nossa vida. E tudo que acontece é pelo poder de Deus. E Sansão se esqueceu disso. E ao se esquecer disso, ele foi presunçoso. Tudo isso mostrando quão fraco de caráter ele era. Na lição, diz assim: visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes coisas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. É isso que eu disse. Essa presunção de Sansão. Ele se esqueceu de quem ele era. Ou seja, ele se esqueceu que, primeiro, ele era um simples humano que foi escolhido por Deus para ser usado por Deus como juiz de Israel. E ele se esquece disso tudo. Ele agora só lembra de uma coisa, que ele tinha a força. Que ele fazia e acontecia. Que ninguém o pegava. Mas ele esqueceu que era Deus quem fazia tudo isso. Ele agora esquece da sua missão. E qual era a sua missão? Era julgar a Israel. Ele vai buscar o prazer. Ele agora está ocioso, buscando as luxúrias. Isso o levou à ruína. Nós não podemos esquecer da nossa missão. Nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nós não podemos esquecer que somos nada e é Deus quem age em nossas vidas. E nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é, primeiro, obedecer a Deus como Pai em tudo o que Ele nos manda. E segundo, é levar a sua palavra para os que estão perdidos no mundo. A nossa missão é, através do nosso exemplo, evangelizar aqueles que estão perdidos. Nós devemos ser os faróis para nossos filhos e para todos aqueles que nos veem. Que Deus nos dê essa sabedoria, que nós não venhamos ter essa fraqueza de caráter e não venhamos esquecer, primeiro, que somos fracos, que somos nada. E nós venhamos lembrar que tudo o que acontece em nossas vidas é porque Deus quer, é porque Deus faz, é porque Deus é em nós. E não venhamos esquecer que nós temos uma missão. E nós estamos aqui para trabalhar nessa missão. Porque ao não fazer isso, nós podemos estar fazendo o mesmo que Sansão, manipulando o poder de Deus. Infelizmente é o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Muitos líderes religiosos, principalmente, manipulam o poder de Deus e brincam com o pecado. Sansão seguiu por esse caminho. Em Juízes, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa.
Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Isso é muito comum nos nossos dias. Nós vemos isso acontecendo dentro das igrejas. Nós vemos isso acontecendo dentro do povo de Deus, em meio ao povo de Deus. Nós vemos isso acontecendo dentro da família, onde pessoas começam a brincar com as coisas espirituais. E quando começamos a brincar com coisas espirituais, começamos a brincar com o pecado. E quando começamos a brincar com o pecado, nós caímos. É muito claro que a Bíblia diz assim o quê? Fugir da aparência do mal. Fugir do mal. Não é enfrentar o mal. Porque todas as vezes que você quer enfrentar o mal, as coisas que são ruins, você vai estar brincando com ela. Você pode estar brincando com ela. E aonde você pode ser vencido delas. A melhor coisa a fazer é o quê? Fugir do mal. Fugir da aparência do mal. Não está falando para nós fugirmos do diabo. Não. É das coisas, é do pecado. É do pecado. Esse mal é o pecado. É fugir do pecado. Não querer enfrentar o pecado. E é isso que Sansão não fez. Porque Deus vem para Sansão, Deus vem para os pais de Sansão, que os ensinou a isso e diz, você não pode fazer o quê? Não toque em cadáver. Não toque em coisa imunda. E Sansão faz o quê? Ele mata um leão, passa alguns dias depois, o leão está morto. O que ele deveria fazer? Passar direto. Mas ele vai até o leão, ele pega do mel que estava ali no leão, na carcaça do leão, e ele come daquele mel. Então ele estava tocando em uma coisa imunda, porque estava vindo de um corpo morto. Ele não poderia fazer, mas ele fez. Começou a brincar com o pecado. Ele vai até a festa que deram para seu casamento, e ali ele faz o quê? Ele participa daquele banquete com vinhos e bebidas fortes com seus amigos. E um dos preceitos, uma da instrução era o quê? Não tome bebida forte e nem vinho. Ele continua fazendo o quê? Brincando com o pecado. Sansão se leva às luxúrias. Ele se dá às ociosidades. E por finalizar, outra das instruções é não corte seus cabelos. Ele então ali deixa se envolver por uma mulher, Dalila, e tem seus cabelos cortados. Sansão chegou a um nível tão presunçoso que após ter seus cabelos cortados, ele diz assim, eu ainda sairei dessa vez como das outras vezes, esperando que após todas as suas falhas, após todo o seu pecado, o Espírito Santo ainda estava com ele. Mas chega um momento da nossa vida que nós enchemos, nós transbordamos o copo de Deus. Isso acontece por quê? Porque nós pecamos e não nos arrependemos. Continuamos pecando e não nos arrependemos. Porque se todas as vezes que nós pecamos, nós arrependemos do pecado que cometemos, Deus é fiel e Deus é justo para perdoar-nos de todos os pecados. Mas quando não há arrependimento, não há perdão. E o copo de Deus só vai enchendo. E chega um momento que o Espírito Santo de Deus não habita mais nosso corpo porque nós estamos vivendo no pecado. É diferente de pecarmos, é viver no pecado. O Espírito Santo de Deus não habita aonde há pecado. Sansão pagou um preço por brincar com o pecado. E que nós não venhamos a fazer o mesmo. Na aplicação do começo da lição é o que eu disse. Quando obedecemos a nossos pais e quando os filhos nos obedecem, é seguindo instruções que são para o bem da nossa vida, para que o nosso fim
não venha a ser de cegueira, não venha a ser de escravatura, como foi o caso de Sansão. A conclusão diz assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que por muitas vezes os pais são zelosos em ter seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. De novo, concluo com as instruções deixadas por Salomão. Ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Nós temos a responsabilidade de passar essas instruções, assim como nós somos instruídos e assim como a Bíblia nos instrui, porque mesmo depois de velho, se ele se desviar dessas instruções, ainda assim se lembrará. E que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue morando nas nossas vidas, desde que nós obedecemos a Deus como nosso Pai. Amém. Fiquem com Deus.